Quem faz uma obra, faz quantas obras quiser, porque depois tu pega bem ali a experiência e só vai. Então, erros como esse aconteceram ali em várias fases ali do projeto e hoje, assim, é muito mais simples para nós construir uma casa, né? E a parte de imprevistos de obra? Que tem que lidar com pedreiro, tem que lidar com material, tem prazo, como que é isso daí? Legal. Cara, assim, ó, eu defendo muito que construir para vender é um ótimo negócio para qualquer pessoa, mesmo que não seja da área, mas eu não sou o cara que defende que quem não é da área tem que fazer a construção. Então, mesmo tu construindo com uma construtora, por exemplo, então, pô, vocês querem construir uma casa para vender. Não é vocês que tem que estar ali diariamente lidando com mão de obra, comprando material. Vocês têm que contratar uma construtora para fazer isso. Essa construtora, sendo uma boa construtora, tendo ali a capacidade, ela que vai estar lidando com isso. Mas com certeza, cara, quando a gente fala de obra, é imprevisto, sabe? Nessa primeira obra, cara, eu pegava assim, meu celular tocava assim de noite e já me dava um arrepio, sabe? Eu ficava morrendo de medo. O que aconteceu? Tu vai pegando essas manhas, tu vai ficando amigo dos fornecedores, vai criando um network, em parcerias, vai criando equipe, né? Porque no início é que nem eu acho que qualquer empresa, gente, é eu presa, né? Então fica muito ali na fase operacional mesmo. Hoje, por exemplo, eu nem toco mais as obras, então fico mais nessa fase de marketing, captação do cliente, esse meu sócio já gerencia obras, a gente já tem ali a nossa equipe, então tudo isso facilita bastante. É, que eu acho que o principal é realmente ter clientes para conseguir vender as casas. Por mais que você saiba fazer o projeto, saiba fazer tudo, se não tem cliente, o negócio não gira. Exato. E outra dúvida que eu tenho é o seguinte, nessa primeira obra que vocês fizeram, vocês já tinham um terreno, mas somando o terreno e a construção, qual que foi a margem de lucro total depois da venda, tirando taxa de corretor que vendeu, imposto? Legal. Boa pergunta e é legal falar porque parece mentira, tá? Mas os valores dessa casa são valores que hoje já não funcionaria mais. Questão de 3, 4 anos, o mercado ele muda muito rápido. Então, para vocês terem uma noção, tá? Na época, esse terreno que esse meu cliente investidor estava vendendo, ele comprou por R$200 mil e estava tentando vender a 240, tá? R$200 mil eu já achava um valor absurdo para aquele terreno. Hoje, nesse mesmo condomínio, tu não encontra terrenos por menos de R$450 mil. Então, pô, a valorização que deu ali com esse boom ali. E em 2020, né? Isso. E é um terreno de quantos metros? Que hoje em dia é uns 450 mil. Cara, é que varia muito, tá? Mas é um condomínio fechado, de alto padrão, ele tem em torno de 550 metros quadrados, tá? Mas essa primeira casa, então, a gente gastou ali entre terreno, porque a gente não gastou com terreno, mas a gente considera o valor do terreno, né? Exato. Porque ele faz parte do investimento. Então, terreno, mais construção, mais todas as taxas, a gente gastou ali em torno de R$950 mil. Essa casa foi vendida por 1.400.000. Então, tirando ali imposto sobre ganho de capital, imobiliária, deu um lucro ali em torno de uns 300 e poucos mil reais, considerando todo o investimento, uma margem em torno de 30%. Então foi um ótimo investimento. Mas hoje, essa mesma casa, nesse condomínio, estaria valendo no mínimo R$2 milhões. Então, porque a gente constrói casas semelhantes, mas só pela valorização do terreno, vocês já notam que todo o mercado ele vai mudando, né? Então, uma coisa que é boa, construindo para vender, é que tu acertando num lugar, às vezes o tempo joga a nosso favor. Então, por exemplo, quando a gente inicia uma casa que a gente vai construir para vender, a gente coloca no estudo de viabilidade o valor de venda dessa casa conforme o mercado hoje. Então, uma forma conservadora. Só que essa casa só vai ficar pronta daqui 12, 16 meses, entre período de pré-obra mais período de obra. Então, muitas vezes acontece de, não vendi em todo o período de construção. Só que eu estava imaginando que eu ia vender essa casa a 2 milhões ali no meu estudo de viabilidade. Só que durante todo esse período deu uma valorizada e tu vê que as casas na mesma região, porque é assim que a gente define valor de venda de um imóvel, né? É conforme o mercado, é conforme o que tem ali de, vamos dizer, de concorrência de outras casas. Às vezes esse valor que estava 2 milhões já vai para 2.200. Ou seja, tu pode optar por manter o teu valor que tu considerou no estudo de viabilidade de 2 milhões e vender essa casa rápida, porque ela vai ser uma casa mais barata do que as demais, ou tu pode optar por fazer um pouquinho mais arriscado, deixar ao valor de mercado para tentar ganhar um maior lucro, né? Bacana. E teve alguma surpresa muito positiva que você teve? Eu pensei que de acordo com o meu estudo de viabilidade, eu vender por tanto, consegui vender por muito mais. Cara, de vender assim por muito mais, nunca aconteceu com nós, tá? O que já aconteceu foi em prazo de venda. Então, no estudo de viabilidade, a gente sempre considera 1 ano após a conclusão da obra. Ou seja, depois de eu concluir a obra, eu vou demorar 1 ano para vender essa casa. É um estudo mais conservador, mas é o que a gente espera. Teve uma casa, que foi até a segunda casa que a gente construiu para vender, que a gente vendeu ela na primeira semana de obra.
Então foi nesse mesmo condomínio, a pessoa chegou lá, mal tinha visto o projeto, gostou do valor de venda dessa casa e a gente efetuou a venda da casa. Então, pô, imagina, na primeira semana de obra já entrou uma baita de uma entrada, facilitou demais toda a construção e daí todo o processo flui de uma forma mais natural, né? E teve alguma surpresa negativa? Que passou um pouco do estudo de viabilidade, você não conseguiu vender no prazo que você queria ou no preço que você queria? Cara, teve e as piores surpresas que a gente teve foi também por a gente, nessa valorização que a casa tem, deixar de ganhar dinheiro. Então, nesse exemplo mesmo que eu falei para vocês, pô, a gente vendeu a casa na primeira semana de obra. Entrou uma entrada, nosso lucro estava garantido. Mas essa mesma casa que a gente vendeu na época por 1,5 milhão, se a gente tivesse esperado até o final, a gente ia conseguir ter vendido por um valor bem acima, porque foi um ano que teve muita valorização naquele condomínio. Então, não foi ali um período que a gente perdeu dinheiro, mas deixou de ganhar mais dinheiro. E às vezes acontece também, principalmente no início acontecia mais, de errar o orçamento. Então, esse é um ponto aí que muita gente que vai construir sempre fala, pô, a obra vai custar 500 mil, então considera 700, sabe? Aquela coisa. Com a experiência, tu começa a errar menos, né? Então, tu começa a saber fazer um bom orçamento de obra, começa a ter um processo ali para, de fato, pegar um projeto e saber o quanto que essa obra vai custar. Mas também teve algumas casas ali no início que a gente imaginava gastar um valor e acabou gastando um valor maior, né? Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, vocês constroem para vender, então é um investimento. E às vezes as pessoas acabam se confundindo na questão do seguinte, eu tô construindo a casa, só que ela constrói como se ela fosse morar na casa. Então o que você vê que vale a pena botar em uma casa que vai fazer com que ela seja vendida mais cara e algo que você vai colocar, vai custar caro e não vai valer a pena, só que a pessoa às vezes tá com um olhar tipo, não, que eu moraria numa casa assim, mas não necessariamente vale a pena na hora de você construir pra vender em si. Boa, boa. Cara, esse eu acho que é o maior erro que as pessoas cometem quando vão construir uma casa para vender. Porque ela realmente tem que ver como um investimento. Eu falo, tu não está construindo uma casa, tu está construindo um produto. Então, o produto tem que ser de acordo com a demanda, com o que as pessoas ali da tua cidade querem. Então, cara, é muito comum tu ver casas que estão paradas, que o cara está tentando vender há 5, 6 anos e não vende. Mas eu garanto para vocês, assim, na grande maioria dos casos, se vocês entrarem, por exemplo, num condomínio, e eu apresentar para vocês, tem 5 casas aqui. Das 5, 4 foram vendidas, uma não foi. Eu garanto para vocês que vocês dois, sem ter experiência nenhuma em obra, vocês vão olhar e vocês vão acertar qual que não foi vendida. Porque normalmente são projetos que as pessoas botam muito o seu gosto pessoal. Ou então, ao invés de botar o gosto pessoal, um erro que também tem muito é o construtor, o cara que já está há vários anos construindo e faz um projeto de qualquer jeito. Não, porque aqui é só localização, vai vender. Não, não é isso. Então, respondendo a tua pergunta, assim, coisas que eu acho que, independente do padrão construtivo, a pessoa tem que cuidar, tem que fazer, são mais questões que estão bem na moda, bem em alta. Então, ambientes integrados, mesmo se for uma casa de baixo padrão ou de alto padrão, é uma coisa que está todo mundo gostando. Uma fachada imponente. Então, quando eu digo uma fachada imponente, é aquela fachada que a pessoa olha a casa e ela parece ser maior do que ela de fato é, sabe? Traz impressiona ali o possível comprador. Outro ponto que eu vejo as pessoas errando, que eu acho que tem que ter, agrega muito valor, é bastante espaço para pátio. Então, às vezes, tu ainda não tem um terreno, procurar um terreno que tu vai conseguir construir a casa, mas vai sobrar bastante terreno livre. Afinal, as pessoas que muitas vezes estão comprando uma casa, elas estão saindo de um apartamento pequeno e elas querem ter uma casa que ela vai poder brincar com as crianças, que vai poder brincar com o seu cachorro num pátio livre. Então, acho que esses pontos ajudam bastante. Que eu vejo muita gente se perdendo no ponto de que fala, não, eu tô construindo essa casa aqui com o intuito de morar, coloca tudo do jeito que ela gostaria de morar, de ver, gasta muito dinheiro com mármore, com móveis, só que aí depois ela fala, não, mas se eu não quiser morar depois quando ficar pronto, eu posso vender. Só que aí você tem que pensar, não, um produto pra eu morar ou um produto pra eu vender? Porque se for pra você morar, você não vai ter a margem de lucro que você espera. Então você já tem que entrar no negócio pensando, não, é pra vender, vai ter que ser dessa forma, ou eu vou morar, eu vou gastar algo que talvez não vale a pena pra vender, só que porque eu quero morar nesse lugar, né? Exato. Tem uma casa que a gente alugou em 2020 mesmo, que era pro nosso time de esportes e, por exemplo, o cara construiu pra realmente ele morar. E aí em acabamento, em mármore, só tinha, mais de 1,5 milhão de reais. E aí, realmente é algo que não dá pra embutir no preço da casa na hora de vender, né? Então, o que você vê que as pessoas normalmente colocam, assim, principalmente de acabamento, que não vale a pena? Não, perfeito, assim, tem uma coisa que eu falo muito, é de valor agregado, né? Tem certos itens que tu coloca numa casa que, de fato, tu vai gastar um pouco mais, mas eles trazem esse valor agregado. É algo que a pessoa que vai comprar realmente vai notar uma diferença e aquilo talvez seja o fator decisivo para ela comprar aquela casa. Então, trazendo para exemplos para vocês. Esse exemplo que tu trouxe é muito bom, né? Então, o cara
pá, vou encher de mármore, fazer um monte de coisa. Tá, beleza, tu vai gastar 300, 500 mil reais a mais numa casa. A pessoa que vai comprar tá disposta a gastar esse valor a mais e tem ainda uma margem, né? A tua margem ainda, né? Tem a tua margem. Então, isso aí eu acho difícil. Coisas que geram muito valor agregado também estão bem atreladas ao que eu falei ali antes. Então, pô, fachada imponente, então fazer uma fachada ali que realmente valoriza a casa, bastante esquadrias, né? Bastante aberturas na casa para trazer bastante iluminação. Isso são coisas gerais que trazem bastante valor agregado. Mas um outro ponto que eu também sempre falo pro pessoal é, cara, dá uma conversada com o máximo número de corretores de imóveis que tu conhece, que trabalham ali no local onde tu vai construir, porque são eles que estão diariamente lidando com o cliente final que vai construir aquela casa. Então esse cara vai saber, pô, cara, aqui nessa cidade tem que ser esquadria de PVC, não pode ser esquadria de alumínio, porque o comprador, ele quer esquadria de PVC. Então são coisas que parecem ser banais, mas elas fazem a diferença. Então, trazendo novamente um exemplo para vocês, a gente trabalha muito lá em Porto Alegre, nessas casas de alto padrão, com esquadrias de PVC. E, cara, existe uma variação no preço do PVC de 30% para mais se tu coloca um PVC preto ao invés do branco. Então, só na mudança da cor tem uma variação de 30%. E esquadrias é um dos pontos mais caros de uma casa. Uma casa de alto padrão, às vezes a gente gasta 100, 120 mil reais em esquadrias. Só que, por exemplo, nesse condomínio que eu estou construindo, o pessoal gosta muito dessas esquadrias pretas. Então vale a pena eu gastar um pouquinho mais, porque é algo que às vezes a pessoa que vai comprar, ela quer ter uma casa com aquela característica. Então é sempre ponderar isso, sabe? Tudo que é exagero não vale a pena, tá? É uma casa construída realmente para vender, é um produto. Às vezes o pessoal se perde muito nisso. Ah, vai escolher acabamento, pisos. Cara, a pessoa vai lá e gasta R$200 o metro quadrado de um piso. Tu encontra um muito semelhante por R$80 o metro quadrado, sabe? Quem vai comprar não vai ver essa diferença. Então é realmente pensar, pô, beleza, eu tô pagando mais caro nisso. Isso aqui vai trazer um valor que vai fazer ou a casa ser vendida mais rápida ou por um valor maior? Senão, não tem por que fazer. Até para apartamento mesmo, né, Renner? Que estavam vendendo no seu prédio, como é que era? Então, estavam vendendo 2 apartamentos no meu prédio ali. Um tava, tipo, muito reformado, tava sendo vendido por 1.600.000, se eu não me engano. E aí o outro que não tava com quase nada de reforma, quase nada de um acabamento mais premium, assim, 1.200.000, 1.300.000, agora eu não lembro. E aí, normalmente, a pessoa que vai olhar vai comprar o que é mais barato, porque ela vai pegar esse dinheiro e vai colocar na reforma dela. Normalmente, alguém que vai comprar vai reformar, vai fazer alguma coisa ainda pra deixar com a cara dela e não faz sentido mesmo. Exato, e muita gente que compra a casa, por mais que ela esteja comprando uma casa ou um apartamento pronto, ela vai querer colocar a identidade dela, né? Quando a gente fala de comprar imóveis, normalmente não é um investidor, não é uma pessoa fazendo um negócio, é uma família. Então é o sonho de uma família, é um casal que vai ter um filho, sabe? Então tu tem que pensar, pô, aquela pessoa vai comprar uma casa que ela vai achar bonita, mas ela vai poder mobiliar do jeito que ela quer. Então esse também é um erro que às vezes as pessoas cometem, querer decorar a casa, mobiliar. Cara, eu acho que não vale a pena, sabe? É um gasto desnecessário que tu pode errar. Tu pode acertar também, sabe? Então, acontece às vezes de, pô, tu fazer um projeto lindo, maravilhoso, a pessoa se apaixonar, vender a casa por mais caro, mas é algo que tu tem que acertar muito na mão, né? Até voltando na tua pergunta, um item que, cara, esse sim, mas depende de cidade para cidade, tá? Mas gera muito valor agregado, é piscina. Então, piscina é algo que muitas vezes as pessoas olham assim, essa casa tá 1,5 milhão. Ah, aquela tá 1.700.000. Tá, mas aquela tem piscina, tá? Vamos lá de 1.700.000. Só que a piscina não custou 200 mil reais, entende? Uma piscina vai custar 60, 80 mil reais para ser executada. Ou seja, olha a valorização que esse item trouxe na casa. Então é ter esse bom senso de entender o que na tua cidade vale a pena ou não e ver se isso vai ajudar na hora da venda.